Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare, que luz se faça sobre a nossa família, nosso lar, que luz se faça sobre todos os lares da terra, sobre todos os encarnados e desencarnados, necessitados do corpo e da alma. Nós hoje trouxemos do livro Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Mensagens de Manuel Filomeno de Miranda. E no capítulo 21 há um relato bastante interessante de uma jovem, e esse relato é muito rico porque ele nos mostra ali a respeito das provas, que elas podem ser atenuadas, que não é ali o olho por olho, dente por dente, fala sobre a importância da prece, sobre o trabalho das equipes espirituais de socorro, sobre os acontecimentos do presente, quantas vezes estão ligados ali ao nosso passado, enfim, uma série de aprendizados. E aqui é o relato de uma jovem em que o Manuel Filomeno de Miranda e um instrutor ali, o benfeitor Arthur, eles recebem uma solicitação aqui da Terra. Eles estavam ali no plano espiritual, num trabalho ali incessante, e ele nos diz: quando o benfeitor silenciou, encerrando o assunto, aproximou-se um cooperador do departamento de comunicação, informando que o setor de registro de orações captara um pedido de emergência partindo de uma jovem que estava encurralada em lugar ermo, abandonado, próximo por um grupo de atormentados sexuais ameaçando. Então vejam que esse instrutor e o Manuel Filomeno de Miranda, do outro lado, na espiritualidade, no trabalho que eles estavam, eles recebem um pedido de oração, um pedido de socorro, captado pelo setor de registro de orações no departamento de comunicação. Então, assim como aqui na Terra nós temos os ministérios, os departamentos, igualmente na espiritualidade há departamentos ali específicos, muito bem organizados, e um dos setores é o de registro de orações. É um setor encarregado ali de registrar as orações, avaliar ali quais serão atendidas mais prontamente, sempre levando em conta duas coisas essenciais: a necessidade daquele que pede e o merecimento também. Então, eles recebem o pedido dessa jovem e eles percebem que ela está ali sendo atacada por alguns jovens. Esses jovens estavam voltando ali do carnaval, estavam embriagados e acabam encurralando essa jovem. E o que esses espíritos fazem? Eles concentram o orientador, o pensamento no Cristo, dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores que tentavam imobilizar a moça, a fim de facilitar a tarefa de outros violentadores, e descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. Enfim, em resumo, o que eles fazem? Eles emitem ali uma energia vigorosa sobre ali o jovem que estava ali tentando imobilizá-la, e esse jovem, ele então sente meio que amolentado, ou seja, ele sente ali as suas forças se esvaírem, temporariamente sumirem, para que ele não tenha ali a força necessária para que possa imobilizar ali a jovem. E aqui diz que a jovem debatia sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, não obstante, apesar do pensamento que suplicava firme apoio e ajuda do alto, em cujo amparo se colocara a nobre entidade que a assessorava, dando-lhe forças. Então havia ali um espírito protetor ajudando-a, para que ela superasse aquela situação. Então, num primeiro momento, como foi dito, depois dessa imantação mental, dessa carga vibratória sobre o agressor, ele afrouxa ali temporariamente, mas em seguida ele volta ali novamente à carga, volta ali a tentar imobilizá-la. E aí o que esses espíritos orientadores eles fazem? Eles vão intuir então um policial que estava numa radiopatrulha
para que esse policial passasse por aquele local. É curioso que esse policial relata que ele não passava habitualmente naquele lugar, mas naquele momento ele sente ali uma atração irresistível para ir naquele lugar. Tanto que ele diz: nunca entramos nessa travessa, mas de repente eu escutei uma voz dizendo-me vigorosa: vem aqui, e obedeci prontamente. Então, a partir do momento em que ele ouve ali intuitivamente, mentalmente essa voz, que ele passa por aquela rua meio abandonada, ele impede então que aqueles jovens violentassem aquela moça que estava passando por ali. E os colegas desse policial até brincam com ele, né? Fazem uma chacota, dizendo, né, que o único espírito que ele conhece bem é que vem do suco da cana. Enfim, então os policiais acabam então prendendo ali os jovens, né, impedindo ali que aquela violência sexual acontecesse. E aí no trâmite do atendimento médico da moça, o acompanhante espiritual dela, aquele que estava ali auxiliando do outro lado, né, revela que essa moça ela for atender com a palavra amiga uma enferma. Ela visitava uma senhora enferma, a quem for atender com a palavra amiga, confortando essa senhora com a sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária. Ela foi visitar uma anciã solitária, uma senhora ali que vivia sozinha, e essa jovem ajudava ela financeira e espiritualmente. Sabendo a doente, muito embora os perigos a que se exporia por estar desacompanhada, orou e foi em seu auxílio. Então a jovem foi ali no auxílio da idosa. Levou-lhe o concurso de emergência e medicamento oportuno. Atendendo a senhora, demorou-se além do previsto. No entanto, o espiritista convicta buscou inspiração na prece e retornou ao lar quando foi defrontada pelos rapazes algo embriagados. Então ela acaba se demorando um pouco mais em função da necessidade do atendimento à senhora, mas ela volta ali pedindo a Deus que a proteja, né, quando ela se depara então com os jovens que estavam embriagados. Ante aquela narrativa espontânea, não pude sopitar a indagação que me veio à mente. Então Manuel Filomeno lhe pergunta: essa moça não estava em tarefa relevante de caridade e envolvida pela força da oração? Como explicar essa agressão de que ela for objeto, quase redundando, né, quase terminando ali em prejuízos irreversíveis, que além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional? Ou seja, se ela estava ali tão dedicada num trabalho ali de desprendimento, de auxílio, de caridade, por que ela acabou se submetendo, ou sendo submetida a uma situação tão grave que, se concretizasse, poderia trazer para essas jovens ali traumas psíquicos e emocionais bastante severos? E o benfeitor respondeu gentil: a oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. Vejam que interessante, que a oração nos fortalece, né? Mas há situações em que não pode mudar os processos de aprendizado necessários. A gente vai entender mais claramente no decorrer aqui do relato. No caso em tela, né? Ou seja, no caso em questão, a irmãzinha afeiçoada ao bem e afervorada à oração recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva. Liberou-se dos perturbadores da ordem, né, daqueles jovens embriagados, e graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes porvindouros sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução, por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram, gerando muito dissabor naqueles que sofreram os desequilíbrios. Então vejam que ela trazia ali do passado muitos erros na área da sexualidade, a sexualidade mal canalizada, mal direcionada, e também da
prepotência. E ela continua dizendo: sinceramente consciente da necessidade de depuração ante a luz do conhecimento espírita que lhe vitaliza o ser, ela dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante, granjeando, conquistando méritos para ter mudado os fatores kármicos da atual existência. Então vejam que ela veio ali pelos erros da sexualidade, da prepotência do passado, ela veio sujeita a passar por essa situação tão difícil. Mas pelo trabalho dela, pelo mérito dela, pela conduta dela nessa existência, ela teve o seu sofrimento abreviado. Ou seja, aquilo que falamos no início. Não é ali o olho por olho, dente por dente. Mas há uma frase que ajuda a esclarecer isso, que diz que um gesto de amor cobre uma multidão de erros. Então nós podemos, apesar dos nossos erros ali difíceis do passado, pela bondade de Deus, nós podemos ter as nossas provas atenuadas. Então vejam que no caso dela, ela veio sujeita a passar por uma situação tão difícil, mas por mérito, ela teve ali bastante abreviada, porque aquela violência sexual, ela não se concretizou, o que poderia gerar para ela ali graves consequências, como foi dito, psíquicas e emocionais também. Então, olha, pelo teor mental e alta dose de sincera unção da prece, ou seja, a prece que ela emitiu estava carregada ali de muito sentimento, de muita fé, Os sensores de seleção de rogativa, ou seja, os aparelhos altamente especializados que selecionam essas preces, registraram seu apelo que mereceu atendimento, e porque ela de conduta reta faz jus à assistência do protetor espiritual que a atendeu até a nossa chegada. Então vejam que até que esse espírito orientador e o Manuel Filomeno chegasse no local, já existia um espírito ali desencarnado dando o suporte necessário a ela. Sintetizando, resumindo, no momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, graças aos valores que ela conquistou, ela liberou-se de largos testemunhos de dor e sombra no futuro. Observe, o amigo, que nem todos os que são surpreendidos em circunstância deste teor conseguem sair ilesos, o que a situa em excelente condição. Ou seja, muitos que poderiam estar submetidos à mesma situação, talvez não sairiam ilesos, talvez não tivessem aí um amparo tão grande, porque talvez não tivessem o merecimento, porque lembrem que essa jovem nessa vida, ela ali desenvolve um trabalho no bem, caridoso, isso gerou para ela méritos, créditos, que impediram que aquela situação tão grave então se consumasse. O amor anula os erros e pecados, preparando o ser para testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. Então ela acaba ali, pela atitude dela, tendo ali tanto auxílio, tanto amparo. Do homem sempre depende o resultado dos seus empreendimentos, mesmo quando sob inspiração das forças negativas que tentam levá-lo à queda ou dos emissários do bem que o propelem para a conquista da evolução. Em verdade, nenhuma rogativa honesta, nenhuma prece, nenhum pedido honesto dirigido ao Senhor fica sem resposta de socorro imediato. Quiçá não chegue na forma que se pretende, mas conforme é de melhor para o necessitado, o que expressa o grau da sabedoria que responde. Ou seja, todos os nossos apelos, eles são ouvidos, mas nem sempre a resposta vem da maneira como nós gostaríamos, da maneira como nós desejamos. Então, muitas vezes, vem de outra maneira, até de uma aparente decepção, mas que ali Deus, na sua infinita sabedoria, sabe exatamente em que momento as coisas acontecem, de que maneira as coisas acontecem, mas sempre elas vão acontecer de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Nem sempre será o mais agradável, mas aquilo que acontecer ali pela sabedoria de Deus será o melhor para o nosso espírito.
Então nós devemos pedir sempre nas nossas orações, não que os nossos pedidos eles sejam todos atendidos, mas pedindo ali a força, a sabedoria, pedindo ali a serenidade, mas acima de tudo pedindo aquilo que dizemos no Pai Nosso, que a vontade de Deus seja cumprida, né, que tenhamos a lucidez para compreender essa vontade, porque Deus, na sua perfeição e no amor infinito que Ele tem por cada um de nós, Ele sabe exatamente aquilo que cada um precisa. É por isso que não comparemos a nossa vida com a dos outros, porque cada um tem ali a sua trajetória, cada um tem um passado diferente, cada um tem uma história diferente, e cada um ali vai receber de acordo com o que Deus melhor aprouver, naquilo que for melhor para o nosso crescimento. Então por isso que ele fala que nenhuma rogativa honesta fica sem essa resposta. Ele diz ainda, felizes aqueles que pedem ajuda, sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando pura e simplesmente, numa confiante entrega total de amor e de fé. Ou seja, felizes aqueles que pedem um auxílio, mas não determinam, olha, eu quero que isso aconteça no tempo que eu desejo, mas aqueles que pedem e entregam ali a Deus com fé e confiança. Aquela frase que diz que nós devemos semear, nós devemos plantar, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, mas a colheita, essa nós colocamos nas mãos de Deus. Então, a partir do momento que fazemos ali o nosso melhor, nós vamos procurando confiar que as sementes elas vão germinar, que a colheita vai acontecer no tempo e nas condições que Deus melhor ali achar que é para cada um de nós. Enfim, eu acho que é um relato bastante interessante, então que mostra que não é o olho por olho, dente por dente. Ele retrata então esse trabalho incessante, que assim como aqui na Terra nós temos equipes especializadas de socorro, do outro lado igualmente há essas equipes, né, que montam postos de amparo, de auxílio, que as nossas preces todas elas são ouvidas e que são atendidas, como foi dito, de acordo com a necessidade e com o merecimento, né? Enfim, é um trabalho incessante que se desenvolve do outro lado, né? E que, mais uma vez, reforçando que o nosso presente, muitas coisas que acontecem, se elas não têm a causa na vida atual, elas estão ligadas no passado. E dentro desse contexto, muitas vezes nós atraímos situações difíceis porque esses erros do passado eles ficam gravados no nosso perispírito, nas células ali do nosso perispírito. Por isso que nós vamos vir sujeitos a passar por determinadas situações. É importante deixar claro que esses jovens, esses que provocaram esse ataque, eles não nasceram para isso, né? O objetivo sempre de cada espírito, quando renasce, é o acerto, né? É o caminho do bem, mas nós estamos sujeitos, né, pelas nossas tendências, a atrairmos situações difíceis como que ela passou. Então, em hipótese alguma, a ação dele se justifica, né, mas se ela passou por uma situação tão difícil, é porque também ela tinha ali aprendizados, né? Mas felizmente pela conduta dela, ela teve ali a sua prova minimizada. Então fica aí para a nossa reflexão. E se alguém tiver interesse, está no capítulo 21 do livro Nas Fronteiras da Loucura, que traz ali na íntegra esse relato dessa companhia. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos nós. Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no tema sobre a ação da prece, Kardec coloca que o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa,
quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número, se cada qual agisse isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Bem, o propósito é trazer novamente uma situação que foi relatada em outros momentos da semana, no livro Memórias de um Suicida, em que espíritos que haviam cometido suicídio foram levados a participar de uma sessão espírita para receberem auxílio. Acho importante detalhar alguns pontos que não foi possível no momento, como se deu a melhora daquele espírito em tão tristes condições, porque na doutrina espírita não entendemos o milagre como algo sobrenatural, e sim a resultante de leis que nos regem, mesmo que as desconheçamos, né? Então não seria um milagre como muitos entendem. Existe uma razão para aquela melhora, para aquela situação que foi realmente ali modificada para melhor, a ponto dele sentir-se muito melhor. Então todos os cuidados foram tomados para aquele tão delicado momento em que estariam um grande número de suicidas, e em especial aqueles que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais a desorganização nervosa, a dispersão mental em que se mantinham, como dementados na verdade. É minuciosamente orientado aos suicidas, a esse grupo grande que veio, já em melhores condições. Eles vieram acompanhando aqueles outros dementados, para os quais organizaram esse trabalho, né? Porque o objetivo foi atender a esses que no plano espiritual não conseguiam ser auxiliados. Por isso que foram trazidos aqui, com todos os cuidados, foram trazidos numa casa espírita, anteriormente escolhida, com todos os cuidados, com os médiuns que participariam desse trabalho tão delicado que exigia uma grande entrega, né? E foi orientado então a esses que estavam em melhores condições a rodeá-las, a rodear a esses tais em tantas dificuldades de vigor novo, né? Porque isso abrandaria a ardência das angústias que tanto oprimiam a estes e concederia ao mesmo tempo o mérito da cooperação. Cumpriria a todos, então, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento, esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo. Coube a 2 da equipe de trabalhadores recolherem as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Então, é iniciada a leitura do Evangelho, seguindo-se explanação formosa e fecunda do presidente terreno. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensão
revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Era uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. O narrador desse livro, ele foi um escritor português muito conhecido na terra, né, e que acabou suicidando-se por não aceitar a cegueira. E ele fazia parte deste grupo, e anos depois, já em condições totalmente ali recomposto, ele continua esse seu trabalho, essa sua paixão de escritor, e nos traz esse livro através da mediunidade da médium Ivone Pereira. Então, continuando. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível. A palavra assim trabalhada, no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava tal como cada um se habituara a imaginá-la no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional aos sofredores, além o víamos, tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes divinas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras e inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros,
réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. As vibrações mentais dos assistentes encarnados e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, porque essa descrição já é no momento em que ele é levado para junto da médium. Então, agora ele já fala através da médium, né? Então, reagiam contra as do comunicante que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se assim luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz, evidentemente, não é, de algo produzir distante do inferior. Por isso que a médium foi ali destacada para esse trabalho por estar em condições de um trabalho assim melindroso. Então ela tinha um padrão vibratório em condições tais que podia se impor a esse espírito. Então, a corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava-a assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Então, esse choque anímico, recebendo essas impressões animalizadas, que significa da natureza animal do encarnado, né? Isso fez um grande bem a esse espírito que quem participou ali do outro momento viu que ele estava em condições péssimas, juntando justamente os pedaços, os lápis, os papéis da mesa, ele via como sendo pedaços do seu corpo, né, que tinha sido triturado pelo trem, pelo comboio. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes e alinas sobre suas chagas anímicas através do filtro humano, representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. Era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo. Infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao paciente, ou melhor, ao padecente. Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar
que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais catavinas siderais arpejando esperança. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Enquanto isso, ele chorava em grandes desabafos, entrevendo a possibilidade de melhor situação. Suas lágrimas já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressavam agradecidas de quem sente a intervenção beneficente. Ele expressava ali um sentimento de agradecimento, porque já percebia o bem que ele acabara de receber. E o narrador, então, nos convida a uma reflexão. Primeiro colocando, que momento mundano, e ele cita várias situações, né? Mas que momento poderia chegar aos pés disso que foi vivido, né? Disso que foi alcançado. E ele diz: homem irmão, que como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada a destinos excelsos, no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução para o alto nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos para que nada aproveitam, senão para excitar-te os sentidos, em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para o bem, alija para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais, pois tudo isso mais não é que escolhas terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas, e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabram, qual preciosa cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando pérolas de caridade fraterna à passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Tenhamos uma noite de paz.